Eu sou a Chay Suruí, sou coordenadora do movimento da Juventude Indígena de Rondônia, ativista pelo clima, voluntária no Engaja Mundo e trabalho na Canindé, uma organização que trabalha há mais de 29 anos com os povos indígenas aqui em Rondônia. E eu tô vindo aqui contar um pouco mais sobre o meu trabalho, essa luta pelos direitos dos povos indígenas, essa luta por justiça climática que vem atingindo diretamente os nossos territórios e diretamente as nossas vidas. E eu vou mostrar um pouco mais, né, da nossa luta, da nossa vivência e de como a gente vem lutando contra tudo isso. Nós estamos aqui agora dentro da terra indígena Uruauau. O que a gente pode ver é uma imensa destruição e a gente está vendo inclusive cabeças de gado dentro da terra indígena Uruauau. A FUNAI, que é o órgão responsável, né, por monitorar as terras indígenas, já veio aqui há mais de 15 dias, embargou essa área, mas até agora nada aconteceu. E aparentemente a destruição só vem crescendo. E isso está totalmente ligado à questão das mudanças climáticas, porque esse território aqui foi todo desmatado e queimado para colocar cabeças de gado aqui dentro, né? Invadindo, né, os nossos territórios, ameaçando as nossas vidas, e essa destruição vem crescendo cada vez mais. Todo esse território aqui que vocês estão vendo, antes era tudo floresta, né? Essa parte aqui, inclusive, que a gente chama de burareiro, é uma parte, é um território sagrado do povo Uruauau, porque aqui dentro era um cemitério sagrado desse povo e que hoje vem sendo destruído, né? Tudo para colocar boi dentro, tudo para tirar madeira ilegal. As mudanças climáticas afetam ainda diretamente a vida dos povos indígenas, pois hoje já não chove, mas quando deveria chover, o que acaba influenciando diretamente as nossas plantações, que já não dão, né, tão fortes como antes, que agora adoecem, estão mais fracas e afetam diretamente a nossa subsistência, né? Afetam diretamente também a nossa alimentação. Aqui é o reflorestamento da aldeia Lapetanha, minha aldeia, né? Aqui a gente planta árvores nobres, porque quando o território Suruí sofreu muito com invasões desmatadas, foram retiradas muitas dessas chamadas madeiras nobres daqui, o que empobreceu a nossa floresta. Aqui a gente também planta o tucumã, que vai servir de alimentação, vai servir também para a produção do nosso artesanato. A gente também vai plantar a copaíba e outras árvores medicinais que vão servir para a cura do nosso povo, para a cura da nossa comunidade e também para a nossa espiritualidade, né? O reflorestamento, ele trouxe também de volta, né, os animais que haviam sumido, né, com todo esse ataque que a floresta vem sofrendo, ou seja, trouxe de volta também uma segurança alimentar para a nossa comunidade e trouxe também de volta a vida, né? Trouxe também uma floresta em pé, né? Aqui a gente pode ver a importância, né, de trabalhos como esse que os povos indígenas fazem, né? Porque aqui a gente pode ver que uma floresta em pé, justiça climática e justiça social estão ligados. Falar das invasões aos territórios indígenas e os ataques que os direitos dos povos originários vêm sofrendo é falar de uma discussão climática. E é por isso que a Amazônia tem que ser uma discussão global. E a luta dos povos indígenas tem que estar no centro dessa discussão, pois nunca alcançaremos justiça climática enquanto não alcançarmos justiça social para aqueles que vêm realmente lutando por uma floresta em pé, por seus territórios e por suas vidas.
Por isso apoiem os líderes indígenas, apoiem a luta dos povos indígenas, suas organizações e todos aqueles que lutam por uma floresta em pé e por justiça social e por justiça climática. Pois sem os povos indígenas não há vida.